Bitcoin que vem fazendo uma pequena correção de cerca de 3%, vencendo cotado agora a 106 mil dólares 812. E vamos atualizar aqui o Price Action Análise com as NEMAs. Para quem não conhece, eu sou Genaro Ramos, criador e desenvolvedor das NEMAs, um indicador que segue um padrão único. Essa análise você só vê por aqui. Também vamos fazer uma análise no curtíssimo prazo das altcoins, algumas altcoins e da análise de sentimento também. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos iniciar aqui falando do Price Action no gráfico diário, como de costume. Temos zonas, quem está acompanhando as análises anteriores já está meio que entendendo o que está acontecendo aqui, essas marcações aqui, que nada mais é que o Fibonacci que a gente tem marcado aqui para a gente entender essa zona aqui do 0,3 ao 0,6. É uma zona muito importante que, caso o preço venha corrigir, buscar interação com essa zona, ele se mantendo acima dessa zona, ainda estaríamos dentro de uma tendência de alta aqui no gráfico diário pelo Price Action. Ainda mesmo que o preço venha, continue a corrigir, ele respeitando essa zona aqui, a gente estaria ainda configurando ainda boas oportunidades, na verdade, né, de atingindo essa zona aqui dos 88.777, né, até os 97.659, pelo Fibonacci seria uma excelente zona de compra, de entrada aqui no Bitcoin. Então ele precisa se corrigir, chegar nessa zona, só precisa respeitar. Mas para a gente atualizar aqui o que está acontecendo, essa microcorreção aqui de 3%, a gente precisa dar uma olhada, dar um zoom no gráfico, dar uma olhada em tempos gráficos menores. Então vou puxar o gráfico aqui agora por 2 horas para a gente entender o que está acontecendo e quais são as zonas importantes que a gente tem aqui para respeitar. Aqui no gráfico de 2 horas eu marquei esse quadrante aqui, nesse retângulo, na verdade, que é uma zona que a gente tem de suporte, na verdade suporte e resistência, né? Então serviu de suporte em alguns momentos, em outros resistência. Então ela foi rompida para cima e agora a gente veio retestar. Então seria muito interessante que o preço continuasse se mantendo aqui acima dessa zona, que respeitasse esse suporte agora, né? No 106.570 mais ou menos. Então, se a gente perder esse caixote aqui, esse suporte que a gente tem aqui pelo Price Action nesse curtíssimo prazo aqui, a gente pode ver o preço buscando interação com os outros suportes anteriores que a gente tem aqui. A gente tem suportes bem interessantes e importantes. Primeiro, esse fundo que a gente tem aqui, e o alvo, na verdade esse fundo não, esse aqui é o alvo do canal que a gente estava monitorando já. Então esse alvo desse canal, né, o preço tocou aqui, então ele agora torna-se um suporte também muito importante. Então caso o preço venha romper aqui esse caixote para baixo, a gente sabe que tem grandes chances dele ir buscar interação pelo Price Action aqui, com essas zonas aqui no 103 mil dólares, e se perder até ir buscar os 100 mil dólares e assim por diante. Tem outros suportes que são aqui do Fibonacci, no 0,3, 0,5 e 0,6, como a gente viu ali no gráfico diário. Então vamos ver se vai perder essa zona aqui, que seria uma zona muito importante. O preço está interagindo exatamente agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Então, quando vocês estiverem assistindo aí, vocês vão saber já se o preço ele teve a movimentação para cima ou para baixo, né? Então, bem interessante aí da gente observar para onde é que o preço vai se decidir. Então, uma bem decisiva aqui agora, e acredito que se a gente perder, né, a probabilidade muito grande, a gente vir buscar aqui os 102 mil dólares. E primeiro suporte, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, se continuar essa correção, e caso se mantenha, seria interessante que ele saísse aqui e começasse a fechar candles acima dos 107,290, para a gente continuar vendo a movimentação de alta, vendo o preço buscando movimentações de alta, buscando novos topos, interação com o topo anterior aqui no 112 mil dólares. Enquanto estiver dentro aqui desse caixote verde, zona de atenção aqui pelo Price Action, se romper para baixo, a gente sabe que a probabilidade é muito grande de buscar suporte com os fundos anteriores. A gente tem alguns suportes aqui também no Price Action mais curto prazo, né, aqui no 105, 104, 105 mil dólares, a gente tem essa zona aqui de suporte também, e perdendo essa zona, a gente iria buscar suporte na próxima zona com 103, depois 100 mil dólares, depois 97 e assim por diante aqui pelo Price Action. Então, é isso aí, galera. Ficar atento nessa zona. Então, mesmo que o preço venha perder aí, venha continuar a correção, venha fazer correções mais profundas, eu acho que ainda não é nada para se preocupar e para ter medo, e sim ver como uma oportunidade, né? Até porque o Bitcoin é um ativo de muito valor para o médio e longo prazo. Então, a gente pode estar diante de boas oportunidades caso o preço venha fazer realmente essas correções aí
como ele pode vir a fazer e ainda se mantendo dentro de um padrão de alta aqui pelo price action no gráfico diário. Então essa zona aqui seria realmente uma zona de excelente oportunidade, caso o preço venha a corrigir, venha buscar interação aqui, isso precisa acontecer, né, para a gente ver se o preço agora tendo uma reagida nesse exato momento, inclusive, o preço pode realmente fazer a movimentação de alta aqui e buscar novamente interagir com os topos anteriores aqui, esse topo aqui que gerou, né, anterior, que também agora virou uma resistência. Então a gente tem uma resistência muito clara que o preço já respeitou aqui por algumas vezes, aqui nos 110 mil dólares e 500 mais ou menos. Então zona de resistência continua sendo uma zona muito importante. Caso o preço retome, saia desse caixote aqui, retome uma movimentação de alta, a gente sabe que os 110 mil dólares ainda é um ponto chave para a continuação dessa movimentação de alta. Então, ficar atento também a isso. Agora, a gente vai olhar as NEMAs e também vamos iniciar aqui pelas NEMAs no gráfico diário. Pelas NEMAs, a gente está vendo aqui pelo gráfico de até o 12 horas, do 20 no diário, seguimos em um padrão de alta. As NEMAs estarem juntas é um bom sinal, né? Então acredito ainda que o preço se mantendo acima aqui dos 103 mil dólares pelas NEMAs, 102.400 e 103.338, seria uma zona que o preço precisa respeitar. Então ele vindo correção, como ele respeitou aqui dessa vez, ele fechando o corpo do candle aqui acima dessa zona, seria muito importante pelas NEMAs para a continuação dessa movimentação de alta. Então, se a gente quer ver o preço continuar a movimentação de alta, as NEMAs ditam para a gente aqui esse suporte no gráfico diário como muito importante, zona muito importante para o preço respeitar. Respeitou uma vez, pode vir a correção, buscar aqui essa zona mais uma vez para aí a gente atacar mais uma vez aquela zona dos 110 mil dólares e continuar em direção a topo anterior e topos, desbravar novos topos, novos horizontes. Aqui pelas NEMAs, né, caso essa movimentação de alta aconteça, ela vai estar sempre mostrando para a gente quais são as resistências importantes, né? Mesmo acima de topo histórico, a gente sabe que a gente tem resistências bem importantes pelas NEMAs aqui nos 113 mil dólares, nos 116.810. Então, todas essas NEMAs coloridas aqui são resistências importantes, resistências acima de topo histórico, mas que o preço acaba respeitando e tendo uma interação muito interessante. Essa vez que a gente viu aqui, chegou nesse topo histórico aqui nos 108 mil dólares, foi exatamente tocando em uma das NEMAs aqui, essa NEMA amarela, serviu como resistência para o preço acima de topos históricos. Então, é bem isso aí que pode acontecer e a gente precisa ficar atento. As NEMAs estarem juntas aqui no gráfico diário é um bom sinal para a gente. Então, acredito ainda que o preço pode continuar fazendo essa movimentação de alta, ele precisa só respeitar essas duas NEMAs centrais aqui, fechar o corpo do candle pelo menos acima delas. Porém, se vê aqui na tabela que temos padrões de baixa ganhando força. E quem me acompanha há mais tempo sabe que as NEMAs plotam para a gente e mostram para a gente os padrões de forma fractal. E o que quer dizer isso? Que os padrões eles ganham e perdem força, né, em tempos gráficos menores em direção a tempos gráficos maiores. A gente tem sempre que lembrar que os tempos gráficos maiores eles vão ter sempre mais prioridade, mais força do que os tempos gráficos menores. Então a gente tem semanal das NEMAs em alta ainda, tem diário das NEMAs em alta ainda. Então esses são bons sinais e apesar de a gente ter padrões de baixa aqui em tempos gráficos menores, são padrões naturais, tá? Movimentos naturais do preço, né? A gente vê uma movimentação de alta forte, correção, continuação de movimentação de alta, correção. É assim que vai acontecendo. Normalmente é assim que acontecem as movimentações de alta. Claro que a gente precisa continuar respeitando suportes, zonas importantes e atento a esses padrões de baixa aqui para ver se eles não vão ganhando força. Então eu vou olhando aqui tempos gráficos menores, os 6 horas, por exemplo, a gente tem aqui um padrão bem interessante, um padrão de enfraquecimento e o preço perder essa zona aqui agora, esse fundo aqui nos 106 mil dólares, começar a trabalhar abaixo dessa zona aqui, a gente vai ver esse padrão se tornando um padrão de baixa, esse padrão de atenção aqui de enfraquecimento se tornando um padrão de baixa pelos 6 horas. Então a gente está vendo que os padrões que estão vindo aqui de tempos gráficos menores estão já querendo atingir tempos gráficos intermediários. A gente vinha de um longo período de alta, então essas divergências elas mostram enfraquecimento, mesmo jeito que mostrou enfraquecimento aqui dessa movimentação de baixa, e mostrando o início de um padrão de alta, quando elas ficam juntas, mostra força no padrão, porém quando elas vão divergindo e afastando, vai mostrando para a gente mais uma vez o enfraquecimento em si, um ponto de atenção. Candles fechando abaixo do 106, esse padrão de baixa pode começar a se ativar aqui, né, aparecer a plotar como venda aqui na tabela. Isso não vai ser nada bom
pode ser que o preço venha buscar interação aqui com essa NEMA lilás, se isso vier a acontecer. Então a gente tem essa coerência pelo price action ali também, né? Zona muito importante, tanto pelo price action quanto pelas NEMAs. A gente está atacando a zona importante tanto pelo indicador quanto pelo price action. Se a gente vier a perder pelas NEMAs, a gente tem aqui suportes. Essas NEMAs coloridas todas são suportes. Então, são pontos um pouco quanto diferentes ali, mas a gente pode ir combinando esses suportes do price action com os suportes das NEMAs. Pelas NEMAs, o suporte mais importante aqui seria essa NEMA verde nos 96.536. Isso falando aqui no gráfico de 6 horas, né? Então, mesmo que esse padrão venha ganhar força, o preço comece a corrigir. Então, a gente tem como essa zona aqui pelas NEMAs muito importante, o preço corrigir, interagir e continuar ainda a movimentação, voltar para uma movimentação de alta. Então, vamos ficar atento a isso aí. Trazendo aqui agora o gráfico de 2 horas, já está dando venda aqui, a gente vinha tentando fazer, vinha dentro de um padrão de alta, né? Porém, as NEMAs o preço perdeu as duas NEMAs centrais. Isso são padrões de baixa que vão surgindo em tempos gráficos menores e vão empurrando. Se a gente baixar aqui o time frame, 30 minutos, a gente vai ver essas divergências que eu mostrei para vocês ali no 6 horas. Ó. Olha o que acontece. O preço vem com as duas juntas, quando elas se afastam, isso aqui já é um enfraquecimento. E esses padrões, eles acontecem de forma fractal, como eu falei para vocês, em todos os tempos gráficos. Então, um padrão bem semelhante que a gente viu ali no 6 horas se iniciando, a gente viu que já vem ganhando força esse mesmo padrão, só que no 30 minutos. Então, ele pode continuar ganhando força. Essa NEMA verde é como se fosse um 0,6 de Fibonacci ali. Então, também, zona muito importante aqui para o preço, nesse exato momento aqui, também no 30 minutos. Ou seja, vários time frames dizendo, as NEMAs estão dizendo para a gente a mesma coisa. Estamos em uma zona importante. Se vier a perder essa zona, a gente pode ver mais correção e buscando suporte em preços mais baixos, né? Valores mais baixos. Então vamos ficar atento aí a essa movimentação, ainda respeitando aquelas zonas que a gente tem ali como no gráfico diário e no price action também. Seria interessante para a gente se manter dentro de um padrão de alta, de uma tendência de alta nesses tempos gráficos maiores. Aqui a gente está vendo também a dominância do Bitcoin que vinha em um padrão de baixa. É muito importante que ela respeite essas duas NEMAs centrais. Se caso a dominância voltar a ganhar força, porque a gente está vendo aqui que o preço veio buscar interação com suportes, né, das NEMAs coloridas, interagiu com esse suporte aqui lilás, no 63,77 mais ou menos, e o preço voltou a fazer um pullback aqui, né, e vamos ver se esse aqui vai ser só um pullback ou um retorno para a movimentação de alta. Isso a gente está vendo padrões de alta ganhando força aqui em tempos gráficos menores. Então, se a gente baixar aqui time frame, como a gente fez ali no Bitcoin, ao mesmo tempo que a gente vê o Bitcoin um padrão de baixa aqui, divergência baixista, a gente está vendo agora o contrário acontecendo aqui na dominância, que é um padrão de alta, divergência altista na dominância no 30 minutos. Caso esse padrão continue ganhando força, ou seja, como ele faz para continuar ganhando força? As correções aqui da dominância, se elas continuarem respeitando essas duas NEMAs centrais, principalmente essa primeira NEMA central aqui no 64,13, a probabilidade muito grande da dominância continuar essa movimentação de alta e a gente vê esse padrão ganhando força em tempos gráficos maiores. Então, isso é um ponto de atenção também. Com isso, a gente veria as altcoins voltando a corrigir. A tabela das NEMAs aqui já estão mostrando para a gente algumas altcoins um ponto de atenção. Tirando a Uni aqui, que teve uma movimentação mais forte e ainda segue dentro de padrões de alta aqui de 2 horas até o diário, a gente vê a ADA Cardano já demonstrando já mais fraqueza, corrigindo de forma mais forte, mais abrupta, e já vemos a tabela dando venda dos 5 minutos ao diário. Mesma coisa na XRP, 5 minutos ao diário. A Solana também, dos 5 minutos ao diário, está dando venda, né? 12 horas e 20, significa que temos uma das NEMAs laranja e a outra das NEMAs na cor branca, ou seja, indecisão, mas a maioria dos tempos gráficos aqui está dando venda e a gente está vendo o preço seguindo, corrigindo, perdendo suporte aqui das NEMAs. Vamos ficar atento, essa dominância continuar ganhando força, padrão aqui das dominâncias continuar ganhando força, e o preço do Bitcoin continuar, né, corrigindo, perder essas zonas importantes, a gente pode ver as altcoins continuar a correção sofrendo mais um pouco aí. É isso, galera, a gente precisa ter paciência e ver quando é que essa dominância do Bitcoin realmente vai enfraquecer de verdade e vamos ver correções mais profundas, né, perdendo aí pelo menos os 60%, 50%, aí voltando a ter um equilíbrio mais favorável para as altcoins. Enquanto isso, as altcoins aguardam, né, essa alt-season, esse momento irracional, como falei no outro vídeo para vocês. Vou trazer também aqui
um apanhado que eu gosto de trazer. Esse aqui são ativos da macroeconomia, tem o Bitcoin aqui também no meio, mas aqui é o S&P 500, segue em um padrão de alta muito forte, inclusive vem demonstrando mais força até do que o Bitcoin nesse momento. O Bitcoin vem corrigindo, o S&P 500 voltando a subir aí, ou seja, o padrão, a tabela aqui do S&P 500, né, toda dando compra dos 5 minutos ao diário. O S&P 500 vem demonstrando força e o Bitcoin, nesse exato momento, vem dando venda, corrigindo, enfraquecendo. Isso a gente também está vendo aqui o dólar vem corrigindo bastante, já vinha em um padrão de alta enfraquecendo perante as outras moedas mundiais, há uns dias já que vem no padrão de baixa e segue perdendo força. Se perder esse fundo aqui agora, a gente pode ver correções até mais profundas no dólar aqui, enfraquecendo ainda mais perante as outras moedas mundiais, principalmente aí perante o euro, né? E aqui o título de governo de longo prazo de 10 anos também vem corrigindo. Então vamos ver como é que os Estados Unidos vai reagir a tudo isso aí. Acredito que o dólar caindo seja algo interessante, né, perdendo força, seja algo interessante, inclusive, para Trump. É algo que ele deseja, acredita dentro da sua estratégia. Se ele está querendo tornar os Estados Unidos um país mais competitivo, comercialmente falando, é mais interessante que ele tenha um dólar mais fraco para ele poder ter produtos mais competitivos ali dentro do mercado mundial, global, né? Então vamos ver se essa é realmente a estratégia de Trump, permitir com que o dólar continue perdendo força para fortalecer essa economia interna, né, nos Estados Unidos. Esse aqui é o índice de volatilidade, que também há dias vem corrigindo, vem caindo. A gente vendo dias muito voláteis, com todas as incertezas que Trump vinha trazendo para o cenário global, e agora o mercado meio que já está um pouco assentado, digamos assim, a volatilidade voltou a ter um pouco mais de equilíbrio. O ouro voltando aqui para movimentações de alta, o Bitcoin vem corrigindo e o ouro nada, o ouro vem ganhando ainda força, ou seja, mediante a incerteza e esse novo cenário da economia global aí, um cenário mais descentralizado, o ouro ainda está sendo uma grande opção aí para grandes investidores, estão recorrendo ao ouro e a gente está vendo o ouro price action favorável para a continuação de movimentação de alta, as demas dando compra dos 5 minutos ao diário, a gente pode ver o ouro ainda fazendo fortes movimentações, o ouro ainda é uma excelente opção nesses momentos de incerteza, porque eu sei, defendo o Bitcoin, mas tem um fator que os bilionários não deixam de lado, que é um atributo que o ouro tem e o Bitcoin ainda não tem. E esse atributo é o tempo. O ouro já se provou durante muitos e muitos anos resiliente nesses momentos de incerteza, de fraquezas econômicas globais. Então é por isso que é muito mais tem mais confiança, né, perante esses investidores bilionários e mais antigos do que o próprio Bitcoin. Enfim, é isso. Vamos dar tempo ao Bitcoin, que eu acredito que ele vai mostrar ainda o seu valor de forma contundente ainda daqui para frente. Nesse momento, o ouro está sendo a opção que os mercados e os investidores globais estão adotando nesse momento de incerteza. O ouro segue em padrão de alta muito forte e com grandes probabilidades de continuar fortes movimentações de alta. Agora vamos falar um pouco aqui do curtíssimo prazo, o gráfico de 15 minutos, isso aqui é o TRDR. Então vamos analisar aqui agora os dados da análise de sentimento para a gente entender o que está acontecendo aqui no curtíssimo prazo. Primeiro ponto bem interessante que a gente está vendo que a maioria dessa correção aqui foi feita com a queda no Open Interest, mostrando desinteresse por essa correção até o momento. Então, diminuição dos contratos, desinteresse pela correção. E nesse momento agora a gente viu o preço fazendo essa reação, esse pullback e voltando a corrigir. Nessa movimentação de alta que a gente teve aqui, a gente não teve um acompanhamento muito bonito do Open Interest, seria interessante a gente ver o Open Interest subindo junto com o preço, não foi o que aconteceu, acho que foi por isso que a gente viu o preço voltando a corrigir. Não teve muito interesse, ou seja, visão ainda era de um pullback apenas e não retomada de movimentação de alta. Essa é a minha interpretação nesse momento. E a gente voltou, o Open Interest voltou a cair com a correção, então pelo menos também a gente não está vendo interesse nas correções ainda nesse momento. Então, quando a gente vê o preço corrigindo com o Open Interest subindo, a gente vai ver que já estão tendo mais interesse pela correção do que pelas movimentações de alta, não é o caso até esse momento aqui agora. Claro que isso pode mudar muito rápido, que é o 15 minutos, então é o curtíssimo prazo, o cenário que pode mudar muito rápido. A gente também está vendo um volume muito grande de compra no mercado, à medida que o preço foi subindo, a gente voltando nessa zona dos 110 mil dólares. Tivemos até dois candles aqui acompanhados de 841 milhões de dólares, que foram compras a mercado por sardinhas, né? Pessoas aí que tiveram FOMO instaurado, né? Ficaram com medo de ficar para trás e aí enfiaram a mão comprando a mercado. E isso faz com que as instituições
segurem um pouco a mão, afinal, elas captaram muita liquidez, elas venderam, né, se tinha alguém comprando ao mercado, as sardinhas é que as instituições é que estavam vendendo para essas sardinhas nesse exato momento. A gente viu muita compra ao mercado aqui, isso é muita captação de liquidez, isso justifica também um pouco do preço vir respirar, corrigir um pouco, até porque a gente sabe que o mercado se move por captação de liquidez, ele vai captando liquidez dos dois lados e vai tomando a sua direção que ele tem preferencial, porém vai sempre captando liquidez para todos os lados, normal isso acontecer. E a gente está vendo o ratio segue muito negativo, né? Segue aqui 0,81 ratio, ou seja, a maioria de posições que a gente tem agora nesse exato momento são posições de short, posições vendidas. Nesse exato momento, a maioria acreditando que o preço vai cair. Isso é muito bom para a continuação da movimentação de alta, até porque se o preço voltar a subir, a gente vai ter posições de short sendo estopadas e liquidadas. Nesse momento, com a correção, a gente está vendo aqui pequenas posições de long sendo estopadas e liquidadas. Ratio é um indicador que mostra a proporção, então ele não diz para a gente quantos players estão em posições de long e quantos estão em posição de short, e sim a proporção. Ou seja, então a gente está vendo que nesse exato momento a maioria está vendida. Não significa que se o preço continuar corrigindo não vai ter como liquidar posições de long. A gente vê que o preço, apesar do ratio estar negativo, quando o preço corrige, posições de long também são estopadas e liquidadas, né? Então existem ainda posições de long, só a maioria que está vendido. A gente tem aqui, então, uma zona interessante, né? Um ponto bem interessante que a gente está vendo. Para mim, o Open Interest é o ponto principal, mostra para a gente, confirma para a gente essa visão da correção, se é uma correção até saudável e natural, dentro do gráfico diário ali, e a gente pode estar em busca de captação de liquidez agora para baixo, quando a gente vê vendas a mercado aqui, algumas posições sendo estopadas e liquidadas, pode ser que a gente veja o preço voltando, inclusive, a subir. Então, aguardar aí e monitorar essa análise de sentimento aí, que é bem interessante também, a gente estar atento à análise de sentimento e combinar análise de price action, análise técnica, no caso com as NEMAs, né? Se você tiver interesse de ter as NEMAs no seu setup, o link vai estar aqui embaixo, é só você clicar e venha ser feliz com a família As NEMAs, porque eu vou te falar, cara, indicador igual as NEMAs que vai te guiar, igual as NEMAs ainda não existe, tá para criar aí alguma coisa, uma ferramenta igual as NEMAs aí. Então, venha fazer parte da família, tamo junto, espero que essa análise tenha acrescentado alguma coisa para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilhe para algum colega, não deixe de deixar o like, não vai cair o dedo e tamo junto, até a próxima análise, um abraço.